Você já percebeu que na maioria das vezes o seu medo não é fracassar, mas descobrir que você não é capaz? Então as pessoas dizem pra você ter um plano B, outros pra você pensar melhor, outros pra você esperar o momento certo. E aquele medo ainda continua te machucando por dentro. Mas quando você espera uma certeza que nunca chega, a sua vida também não muda. Talvez você tenha alguns sonhos, tipo abrir um negócio, começar um canal no YouTube, fazer um curso, encontrar o amor da sua vida. Só que, apesar disso, mesmo antes de você tentar, você lembra daquelas frases. Você lembra de ter ouvido aquelas coisas do tipo que é loucura abrir um negócio, é loucura você tentar empreender, que é perder tempo tentar viver de YouTube, que você deveria fazer um outro curso. Não, você não faz esse curso. Não, você deveria fazer outro curso, que todas as mulheres são iguais e por aí vai. Você tem aquele sonho, mas muitas vezes você escutou algumas coisas que diziam algo contra aquele sonho. Você tem um sonho de ter um carro que fala que você não vai conseguir, dando exemplo. Se você tem um sonho de passar naquela faculdade, diz que é muito difícil. Sempre parece que tem um pensamento, talvez uma outra pessoa disse na infância, mas parece que sempre tem aquele pensamento que te dá um freio, sabe? Que aperta o botão do freio, que faz você pensar se e será? Faz pensar aquele pensamento de será mesmo? Será? Será que eu realmente vou conseguir? Isso é horroroso. Já imagina tudo dando errado. E para não sentir a dor do fracasso, a pessoa ela não decide fazer nada. Não acha horrível? A pessoa nem sequer tentou. A pessoa só ouviu alguma coisa, ou o pensamento só perguntou, será que vai dar certo? E pum! Aí o medo bate, a vontade de outro passo, ou a motivação simplesmente desaparece de uma hora para outra. O problema é que evitar um fracasso também vai fazer você evitar a vida que você queria viver. Muita gente tem um medo de errar, mas não é exatamente esse medo que paralisa elas. Na verdade, o medo vem da conclusão que ela pode tirar de si mesma. E que conclusão seria de tentar e descobrir que não é o suficiente. Imagina você ter um sonho. Talvez o seu maior medo não é que aquele sonho não vai se acontecer, não vai se realizar, mas descobrir que você nunca foi capaz. De descobrir que você não é capaz. Descobrir que você não vai conseguir, você não tem as habilidades, que você não tem forças, não tem inteligência, maturidade, sabedoria, sabe? Muitas vezes o que nos paralisa não é o terceiro passo, nem o segundo, mas muitas vezes é o primeiro passo. Para começar um projeto, normalmente o mais difícil é o primeiro passo. Normalmente o mais difícil é lidar com esses pensamentos que colocaram na sua cabeça. Que você tem que fazer aquela faculdade, senão você não vai ser ninguém na vida. Se você viver de YouTube, não. Você não pode tentar criar um canal no YouTube, tentar viver disso. Não. Vai trabalhar com uma coisa de verdade, sabe? Muitos desses pensamentos nos acabam nos atrapalhando na vida adulta. E a gente acaba fazendo perguntas. E se eu tentar e descobrir que eu não sou bom bastante? E se eu tentar e realmente os outros estavam certos de estudar? Se eu tentar e se os outros estiverem certo que eu nunca ia conseguir mesmo? E se todo mundo perceber que realmente eu não tenho a capacidade? Se todo mundo perceber que eu não consigo, como é que vai ficar? Exemplos. Você deixa de enviar aquele currículo para aquele trabalho que você quer. Você adia um projeto que você ama, aquele sonho, mas você acaba adiando. Você acaba não investindo em algo importante, algo que você quer muito. Não porque é impossível, mas porque aquele medo parece maior. Aquele medo te corrói por dentro e é uma coisa horrível, porque não te deixa viver a vida que você quer viver. E sem você perceber, você troca a dor de alguns dias por um arrependimento que pode durar anos. Sabe o ruim disso tudo? É que talvez essas pessoas não dizem diretamente pra você que você não vai conseguir. Mas muitas vezes elas nem falam direito que você não vai conseguir. Simplesmente elas só colocam uma dúvida, ou só falam, é isso que você quer pra vida, ou mas isso pode. Mas isso é muito difícil. Muitas vezes elas não chegam e falam, você não vai conseguir e ponto final. Não, muitas vezes não. Muitas vezes a gente apenas escolhe não tentar só pra não errar. Só pra você não sentir o erro do fracasso. Só pra não sentir aquela sensação que você cometeu um erro. Só pra não sentir aquela sensação que você fracassou. Só de não sentir aquela sensação que você não foi capaz, que você não vai conseguir, que você nunca ia conseguir e por aí vai. Isso se transforma numa bola de neve. Quando você nem sequer tenta, parece que você está se protegendo, porque você não tá tipo lutando nessa batalha. Parece que você só tá se protegendo, mas essa proteção cobra um preço muito alto. E o preço é a vida que você quer viver. O preço é carregar esses pensamentos, carregar essas mentalidades, carregar as coisas que os seus pais disseram pra você. Porque, presta atenção, a infância, ela constrói muito do que a gente vai ser quando adulto. Eu repito muitas vezes.
Então, se colocaram na nossa cabeça que a gente não é capaz, que você tem que fazer esse caminho, se você não fazer isso, você vai não usar ninguém, se você não fazer a faculdade, você vai não usar ninguém, se você não fazer isso, não fazer aquilo. Cara, isso é horroroso. Coloque isso na cabeça da criança e ela vai crescer carregando tudo isso quando adulto. Exemplo, você vê as outras pessoas crescendo e você pensa que elas nasceram mais preparadas. Mas quase ninguém vê o medo que elas enfrentam antes de começar. A gente olha as pessoas conseguindo o que a gente queria, ou conseguindo uma coisa incrível, conseguindo tudo o que elas sempre sonharam, postando no status, no Instagram e tudo mais. Só que a gente não viu o processo. A gente não vê as noites que essa pessoa ficou acordada, esse medo que ela teve do projeto não acontecer. A gente não vê as vezes que ela teve que se matar de estudar, se matar de trabalhar, para conseguir fazer aquele sonho sair do papel. A gente não vê. E ninguém vai ver, tipo, sabe, o seu processo. E as pessoas só vão ver, sabe, a ponta, vamos dizer assim. De você escalar uma montanha. As pessoas não vão ver você escalando. Vão ver você só no topo. Aí as pessoas acham que foi fácil e tudo mais. Mas vida que segue, né? Planeta Terra. Mas a verdade é o seguinte. Quem não erra é porque não está fazendo nada. Vou repetir. Quem não erra é porque não está fazendo nada. Se uma pessoa, ela não erra, é porque ela não está fazendo nada da vida. Entende? Se ela não está investindo no projeto, se ela não está tentando fazer essas coisas, claro. Se ela não tá fazendo nada, ela obviamente não vai errar. E outra coisa, o fracasso pode ensinar, mas a omissão não ensina droga nenhuma. Deixar seus sonhos para trás, sabe, não dar nenhum passo por conta do medo, vai, sabe, atrapalhar. Porque isso não vai te ajudar em nada, tipo, você pode até mesmo ficar estudando como é que você pode fazer aquilo acontecer, mas o medo não vai sair. Além do mais, o conhecimento, não importa você ter o maior conhecimento do mundo se você não utiliza para nada. Porque no final a gente vai ter que dar um passo, entende? Porque se a gente nem sequer começar, se a gente nem sequer tentar, a gente nunca vai saber se a gente vai conseguir. Claro, se você for tentar sem Deus, né? Calma, eu já explico essa parte, porque isso envolve uma coisa chamada fé. Mas olha aqui. E entenda essa história aqui, porque ela vai esclarecer sua mente. Na verdade, iluminar, porque você vai entender. Havia um homem que o homem que construiu a lâmpada, perdão. Tem um homem que construiu a lâmpada, se não me engano foi a lâmpada, né? Acho que é a lâmpada. É provavelmente isso. E foi ele que construiu a lâmpada. Só que ele passava dias tentando. Ele fracassava. Porque toda vez que ele tentava fazer o negócio funcionar, acontecia um erro. E ele não estava conseguindo fazer a luz, não estava conseguindo conduzir, sabe? Fazer a luz ficar no lugar certinho, entende? Ele tava tentando, até que não tava conseguindo. Até que, depois de vários erros, ele finalmente conseguiu. Porque ele descobriu que ele tinha que fazer um casulo, vamos dizer um casulo de vidro, né? Tem que fazer aquela bolinha lá de vidro, e pra questão de ar e tudo mais, enfim. Aí ele fez isso e conseguiu fazer a lâmpada. E aí um jornalista um dia foi lá e foi falar com ele, né? Se não me engano foi um jornalista. E ele já chegou e já disse assim, ó. Você fracassou 100 vezes. Não, eu consegui fazer a lâmpada, mas foi um processo de 100 passos. Se ele não tivesse dado o primeiro passo, não ia acontecer. Além do mais, como é que era? Esqueci o nome do termo, mas uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Você tem que entender essa parte. Não importa você ficar estudando, fazer 1000 faculdades, se você não faz nada com esse conhecimento. Toda vez que você deixa o medo decidir por você, ele fica maior e você fica menor. Presta atenção no que eu vou dizer. Na vida, tirando as pessoas que te amam, os amigos verdadeiros, tirando essas pessoas, não vai ter ninguém que vai apoiar você. Não vai ter pessoas que vão apoiar os seus sonhos. Não vai ter gente que vai falar, caramba, parabéns, ótimo sonho, vai bater palma. Na verdade, não vai acontecer. Você vai ter que ir sozinho. Presta atenção. Eu escutei uma vez uma pessoa que disse o seguinte, as pessoas não vão apoiar seu sonho. Só as pessoas que te amam. De resto, as pessoas, sabe, estão nem aí, sabe? Até mesmo aconteceu com, acho que é José, que os irmãos não apoiaram, entende? Você tem que entender uma coisa. Você não pode depender da aprovação das outras pessoas para você ser alguém na vida. Para você investir nos seus sonhos. Para você namorar alguém. Para você conseguir fazer o projeto dar certo. Para você conseguir ter aquele cargo, aquele emprego e tudo mais. Você não pode depender das outras pessoas, depender da opinião das outras pessoas para você formar a vida que você quer. A não ser bem. Você pode, né? Mas aí você não vai conseguir ter essa vida. Tem duas formas de aprender algo. Eu quero que você preste atenção. Duas formas. O aprendizado sem dor e com dor. Olha aqui. O aprendizado com dor, como é que seria? É você indo lá, errando e aprendendo. E o sem dor é uma pessoa que já errou naquilo, mas só que ele te ensina pra você. Tipo um professor. Entende? Só que tem uma coisa. Tudo bem se você tiver que ir no aprendizado com dor. Tudo bem se você tiver que errar, sabe? É melhor você aprender das duas formas, né? Você estuda, você já aprende o sem dor, aí você tenta e erra e você aprende com dor. De qualquer maneira, nas duas situações você vai sair ganhando. Tem duas formas de aprender algo. Não, já disse, né?
Mas nunca espere sentir confiança para agir. Quase sempre a confiança nasce depois da ação. Nem vou me alongar nessa parte, mas você não pode necessitar da confiança. Você não pode esperar sentir confiança para investir nos seus sonhos. Você não pode esperar a determinação chegar ou alguma coisa. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que criar, porque, sabe, nós falamos que o nosso corpo ele muitas vezes não nos ajuda. Em outras palavras, você não pode ter que esperar um sentimento bom, sentir um sentimento que você é capaz, um sentimento que o seu sonho vai se realizar, para você dar o primeiro passo, segundo, terceiro, quinto. Não importa qual passo da jornada você esteja. Se você depender de sentimentos para você fazer suas coisas, não vai dar certo. Você não precisa da aprovação das outras pessoas ou sentir com um sentimento de agora vai. Você precisa, na verdade, ler esse versículo. Presta atenção. O homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem respostas da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão estabelecidos. No coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Sabe o que está dizendo? Confia, pega esse sonho, pega esse pacto, entregue para Deus. Entregue para Deus, porque Deus vai pegar e vai analisar quais são as suas intenções por trás daquele sonho. E você sabe se as intenções vão ser boas ou ruins. E quando Deus pegar e analisar a sua motivação, Ele vai te guiar. Ele vai te guiar para que aquilo aconteça. Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar para que o seu sonho, o seu pacto, o que seja, aconteça. Porque, sabe por que essa parte diz sobre determinar seus passos? Porque muitas vezes a gente quer fazer dessa forma, mas dessa forma errada. Muitas vezes você quer crescer um canal desse tipo, mas pode ser um canal não é um canal crescível, vamos dizer assim. Muitas vezes você quer fazer a coisa errada para que seja a coisa certa, mas não é assim. As coisas têm uma certa forma para acontecer. Entregue a Deus seus sonhos, seus projetos, suas dores, sabe? Confia que Ele já fez, confia que Ele vai fazer e que Ele já fez. Confia que isso já aconteceu e vive em paz. Não fica olhando aquela mesa, sabe? Esperando a pessoa sair. Você sabe, cuida das outras mesas. A pessoa vai terminar de comer e ela vai sair, talvez deixar uma gorjeta, talvez não, enfim, vida que segue. Outra coisa. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já esperam e assim sucederá. E isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu deveria até uma hora colocar no curso. Confie que você já conseguiu aquele sonho. Porque aí você se prepara, você já começa a se transformar na pessoa que tem capacidade de carregar aquele sonho. Sabe, você confia, você vive em paz, entende? Você vive em paz, você confia e vive em paz. Você vai ver as coisas levemente se modificando. Enfim, confia em Deus, confia. Quando o seu sonho, o seu tempo tá bom, entregue ele a Deus e Deus vai te ajudar. Faça a tua parte e o Deus fará dele. Faça a tua parte e Deus fará dele. Confie em si mesmo, confie que você é capaz, porque senão não vai ser possível. Aprenda o que for necessário para você fazer aquele sonho se realizar. Aprenda. Se você não tem a capacidade, se você precisa de uma certa habilidade para que o seu sonho se torne realidade, não faça. Acredite que já aconteceu. Viva como se isso já tivesse acontecido. Viva como se você já fosse aquela pessoa que conseguiu aquele sonho. Não tem nada de sinta confiança no que eu disse. E não tem nada não tem ninguém falando que você não vai conseguir. Ou talvez não tenha medo. Eu não disse isso. Ou só vai quando sentir que vai dar certo. Eu não tô dizendo nada disso. Não tem esse negócio de sentimentalismo para saber se vai dar certo. Então a aplicação prática é o seguinte. O medo não vai sair até você enfrentar ele. Enfrentar as palavras que colocaram na sua cabeça. Porque colocaram coisas na sua cabeça que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, que você não usa em ninguém. Peixinho de peixe, peixe é mais ou menos assim essa frase. Colocaram isso na sua cabeça, colocaram que YouTube não é só pra gente vagabundo, que não quer trabalhar e tudo mais. Colocaram isso na sua cabeça, mas você tem que entender uma coisa, presta atenção. Toda vez que você foge do medo, ele fica maior. Mas o medo tem medo. Em outras palavras, enfrenta o medo. Você não precisa cair de cabeça no seu canal, sabe? Comece com pequenos passos, não precisa cair em cima do medo. Sabe, dê uns pequenos passinhos, vai. Você não precisa simplesmente ir. Você tem medo de conversar com as pessoas? Você não precisa de uma hora pra outra entrar num palco, assim, dando exemplo. Vai conversar com poucas pessoas, tá? Oi nas pessoas da rua, entende? Você não precisa cair em cima, sabe? Vai por partes. Outra coisa, a moral é o seguinte: consagre o sonho a Deus, confie que já aconteceu e faça a sua parte. Se você não fazer a sua parte, se você não confiar em Deus, sabe? Tem gente que confia em si mesmo, mas não confia em Deus. Tem gente que confia em Deus, mas não confia em si mesmo. Não dá. As duas coisas têm que caminhar juntas, entende? E quando você errar, o que é normal, presta atenção, é normal errar. Tudo bem se você errou tudo bem se você teve aprendizado com dor ou sem dor, mas quando você errar, analise, melhore e aprenda. Sabe? Não fica olhando aquele erro. Aprenda com aquele erro, sabe?
Aprenda com aquele, porque a gente vai errar, a gente é ser humano, então tá tudo bem. Aprenda com ele, analise e melhore. E pare de se perguntar se vai dar certo e vai melhorando até acontecer. Pare de você ficar se perguntando, será? Não, será uma ova. Se o seu sonho for bom, se o seu sonho é uma coisa boa e uma coisa que é de Deus, sabe? Que, sabe, alegre os olhos de Deus e você tá fazendo a sua parte, vai acontecer. Então pare de falar, será que vai? Vai. Seja como a água, que ela se molda ao formato do objeto, entende? Ela não luta com ele, ela aprende com aquilo e se molda para que dê certo, entende? Para que ela consiga entrar naquele lugar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, sabe? Confie em Deus, faça a sua parte e ele fará a dele. Vai melhorando, vai ajeitando até acontecer. Quando o pedido ele é para você e para as outras pessoas, porque só para si mesmo é egoísmo, quando o seu pedido não é a lei de Deus, nem a lei dos homens, a não ser se a lei dos homens estão fazendo alguma coisa de errado e você tem que fazer alguma coisa certa, sabe? Tirando essa parte aí, quando o seu pedido não fere a lei de Deus, não fere a lei dos homens e não fere o direito dos seus semelhantes, ele vai, e quando você entrega para acontecer no tempo certo, e você tem a fé com ações, porque uma fé sem ações é uma fé morta, e você já crê que ela aconteceu, e você é bom e não vive no mundo dos pecados, vai acontecer, entende? Eu acho que eu fiz uma lista enorme. Mas quando mais a moral que quando o seu pedido é bom, é você e as outras pessoas, ele vai acontecer. Sabe o motivo? Porque você é dependente de Deus. A gente é dependente de Deus e tá tudo bem. Só não espere o sentimento mágico. Só não espere o medo desaparecer. Só não fique adiando seu sonho. Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde que tu andares. Se você quer aprender a dominar suas emoções, a enfrentar o medo, agindo com sabedoria e construindo uma fé com Deus, eu vou deixar o curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir, fique com Deus e até.